sabe conversar, entenda que as conversas regem o mundo. Primeiro a gente conversa, depois as coisas acontecem. E conversar é uma dança harmônica entre falar e escutar. Você já sabe que escutar é diferente de ouvir. Ouvir é uma funcionalidade orgânica. Escutar é uma interpretação daquilo que eu ouço. Eu escuto a partir da minha história, a partir das minhas intenções, etc. Então, essa relação dinâmica entre falar e escutar estabelece o conceito das conversas. E, ao conversar, eu faço com que as coisas aconteçam. Então, a pergunta que a gente precisa refletir sobre ela é: sabemos conversar? Que sabemos falar é fato, é evidente. Mas sabemos conversar? Porque eu preciso agora garantir que na minha fala a mensagem que vai chegar ao outro esteja carregada daquele sentido cujo objeto é fazer a pessoa entender o que eu estou dizendo na dimensão correta da emoção que eu estou dizendo. Então, muitas vezes, a minha fala assume um tom, por exemplo, de agressividade, em que o outro percebe a agressividade e não o conteúdo que eu estou transmitindo através da minha fala. Então, o cuidado que precisamos ter no processo conversacional é saber dosar isso, de modo que entendamos que as pessoas não reagem a conteúdos, elas reagem à forma como esses conteúdos são transmitidos através da fala. Então, veja, as pessoas podem receber toda e qualquer tipo de comunicação ou de informação a partir do momento que eu seja capaz de conectar-me com elas numa emoção apaziguadora, pacificadora, acolhedora, generosa, que as permita entender aquilo que eu estou falando na perspectiva das minhas intenções. Isso não significa que todas as falas precisam ser amorosas, todas as falas precisam ser delicadas. Não, às vezes as falas precisam ser duras, porque o tema é duro, precisam ser efetivas no sentido de serem sustentáveis naquela emoção, e isso às vezes precisa ser dito, mas entenda que isso deve ser dito a partir do pressuposto de que meu interesse não é simplesmente jogar no mundo as minhas palavras, mas garantir que você, que as pessoas, que todos entendam efetivamente aquilo que eu estou dizendo. Então, o processo conversacional, ele basicamente se sustenta em 4 grandes pontos que eu quero comentar com você. O primeiro ponto é: eu converso a partir daquilo que eu observo no mundo. E essa observação que eu faço do mundo gera em mim alguma inquietação, ela gera em mim algum fenômeno, e eu tenho a necessidade de compartilhar esse fenômeno. Então, o primeiro elemento que está presente num processo de comunicação conversacional ou de uma conversa efetiva é quando eu sou capaz de perceber o como eu estou observando o mundo. Se eu entendo o modo como eu estou observando o mundo, o segundo elemento é toda observação que eu faço acerca do mundo gera em mim uma necessidade. E essa necessidade está carregada por um terceiro elemento, que é a emoção. Então, no primeiro elemento, eu observo o que está ocorrendo. Num segundo elemento, essa observação gera em mim uma necessidade. E essa necessidade, ela vem carregada por uma emoção. Então, a observação, a emoção e a necessidade são as 3 coisas. E agora,
a partir disso vem o quarto elemento, que é uma coordenação de ações, um pedido, uma oferta ou uma reclamação. Ou um modo como eu sou descritivo naquilo que a minha emoção percebeu, daquilo que eu observei, do que está acontecendo ao meu redor. Portanto, as nossas inquietações, elas se manifestam através do modo como nós conversamos. Se eu entendo isso, eu vou começar a entender agora o próximo elemento. Ou seja, as pessoas não são obrigatoriamente perceptoras da realidade da mesma forma que eu percebo. Então, quando eu converso, eu preciso entender que a minha forma de ver o mundo não é a única, não é a mais verdadeira e não é a melhor. Ela é apenas o modo como eu estou vendo e comunicando isso. E para que a gente conversa? A gente conversa para expor a nossa cosmovisão, ou seja, expor o modo como eu observo, como eu sinto, qual a minha necessidade e qual é a coordenação de ações que eu preciso. Eu converso sobre isso, mas na perspectiva de escutar a conversa do outro, que também tem os mesmos elementos, para que dessa troca harmônica entre o falar e o escutar, a gente construa uma terceira via, uma terceira ponte, que não é a minha, que não é a sua, mas é uma terceira possível para nós dois. E esse nós dois, evidentemente, é simbólico e emblemático, porque isso vale para todas as coisas no mundo, desde o micro-universo até o macro-universo. Então, repare, a pergunta, você sabe conversar? Se você sabe, o primeiro elemento que você considera é a capacidade do outro de te escutar na perspectiva daquilo que você quer dizer. A segunda coisa é entender que o outro não vai concordar obrigatoriamente com você e as concordâncias são possibilidades, mas não obrigatoriedades. Por isso, eu preciso entender que o resultado de uma conversa, na verdade, é sempre um acordo de possibilidades. E o terceiro elemento é uma conversa, por mais dramática, por mais forte que ela seja, ela deve transitar ideias e não estimular inimizades ou estimular separações. Por isso que a gente diz, do ponto de vista técnico, que quando a gente sabe conversar, as conversas nos aproximam. Quando a gente não sabe conversar, as conversas nos afastam. E muitas vezes eu fico anos sem falar com um amigo, sem falar com um filho, sem falar com um colega, por causa de uma palavra, abre aspas, maldita. Maldita no sentido de ter sido dita de uma forma equivocada. Se eu sei conversar, eu sou capaz de restaurar isso para gerar as conexões necessárias para esse mundo que a gente está vivendo. A última coisa é que conversar garante relacionamentos saudáveis, mas não necessariamente acordos. Por isso, muitas vezes eu discordo de você, mas isso não lhe torna meu inimigo. Isso torna apenas que temos posições diferentes acerca de alguma realidade. Se isso implica em questões de natureza limitantes ou em questões de natureza ética, esse é um tema que nós vamos tratar num próximo princípio da inteligência relacional. Mas repare, conversar é estabelecer uma relação harmônica entre o falar e escutar, que permite aos interlocutores gerarem acordos e possibilidades para que a vida se torne mais efetiva e com melhor qualidade relacional. Um beijo para você e até a próxima.